E aí? Olá, minha gente. Olá, galerinha que assiste meu canal. Tudo bom com vocês? Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui. Segundamente, desculpem a hora, mas antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Lembrem-se sempre disso. Gente, a palavra que o Senhor me deu, na verdade, Ele me trouxe à memória de novo hoje, tá lá em Romanos 12, no capítulo Romanos 12, versículo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia, você dá pausa no vídeo e você pega sua Bíblia. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só o versículo 1. Espírito Santo, fique à vontade, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra o Senhor já havia me dado para a consagração das 5 horas da manhã, que a gente teve, né, há 84 anos, quando eu cheguei aqui. E o Senhor me chamou a atenção novamente para um dos pontos, que é a respeito de posicionamento. O Senhor, através desse texto, Ele nos chama a um posicionamento, né? E quando eu fui procurar, eu gosto muito de ver a origem das palavras, eu fui procurar o que significa posição e o que significa racional. Posição diz assim: lugar ocupado por um indivíduo no meio em que ele vive, atitude, opinião, ou, linguagem de jogo, lugar em que atua um determinado jogador numa equipe. Aquela é a posição dele, fim. E racional quer dizer em que há coerência, lógica, inteligente, ato de ser sensato com base em fatos. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é achar que nós somos aquilo que nós sentimos e agirmos de acordo com isso, né? Quando em lugares normais, família, trabalho, tudo mais, isso acontece um pouco menos, mas mano, falou de igreja, meu Deus do céu, né? Parece que a gente fica meio frangueado. E esse é um dos grandes problemas da nossa geração, né? Falando mais especificamente do Ministério de Louvor, nós como músicos, como cantores, na essência mesmo, nós somos mais sensíveis. Por mais ogro que você seja, meu irmão, tá? Por mais que você seja assim, né? Mas você também é sensível. Nós lidamos com música, com arte. E música envolve sentimento, música envolve emoção. E a gente tá muito ligado a isso. Por mais que a gente não perceba, nós estamos muito ligados a isso. E nós temos mesmo essa sensibilidade, né? Todos nós. Não se preocupe, você não é menos homem por causa disso. E muitas vezes o nosso problema mora aí, a forma com que a gente lida com os nossos sentimentos, a forma com que a gente lida com as nossas emoções, né? E andar com o Senhor requer de nós um posicionamento desde sempre. Primeiro você se posiciona para aceitar Ele e você sabe que a partir daquele momento as coisas vão ser diferentes. A partir daquele momento, não importa o que aconteça, você vai manter aquela posição ali. Você foi um salvo, você é um crente em Jesus. E então, desde o começo da nossa caminhada com Deus, Ele já requer uma posição nossa de reconhecer diante dos homens, de ir lá, de levantar e de falar, eu te aceito, tal. Isso já é um posicionamento. E quando chega aqui, o Senhor nos cobra, nos solicita uma posição e não é por sentimento. É uma posição... Eita, que minha câmera tá maravilhosamente aqui. Pronto. Por favor, fica aí. Não é um posicionamento baseado em sentimentos, mas é um posicionamento baseado no raciocínio. É racional, é na razão, é na lógica, é na inteligência. Né? Porque quando eu racionalizo para tomar uma posição, aqui tá falando, racional, ato de ser sensato com base em fatos. Quando eu racionalizo, quando eu tomo uma decisão baseada naquilo que eu raciocinei, quer dizer o quê? Que eu avaliei todas as coisas, que eu vi todos os fatos, que eu analisei e aí eu decidi. E quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, quando nós tomamos as nossas decisões de forma racional, quando nós nos posicionamos de forma racional, quer dizer que se eu analisei os fatos, se eu vi tudo, então não importa o que aconteça, eu tenho aquela posição. Por quê? Porque eu tomei racionalmente aquela decisão.
O Senhor fala em outra parábola, será que um construtor não vê primeiro se ele consegue terminar a sua obra antes de começar? Né? Se um rei está em guerra contra outro e aí de repente ele sabe que o cara vem com mais gente que ele, vem com mais soldados que o que ele tem, ele não vai lá primeiro tentar um acordo de paz porque ele sabe, ele calculou, ele viu que talvez ele não vai ganhar. Então na nossa vida tem que ser a mesma coisa. O Senhor cobra de nós uma posição. E essa posição ela tem que ser mantida não importa o que aconteça. Quando a gente é levado pelos nossos sentimentos, quando a gente é levado pelas nossas emoções, o que acontece? Hoje eu tô triste. Eu tô me sentindo triste, então hoje eu não vou ministrar. Eu tô me sentindo desanimado, então eu não vou. Por causa disso, sabe? As nossas emoções acabam dominando a gente. Essa é a questão. Uma coisa que o Senhor me deu aquela sopradinha assim nos ouvidos quando Ismael colocou o motivo de oração por aqueles músicos que estão afastados. Mas por que será que as pessoas se afastam? Porque na maioria das vezes, no momento que as coisas começam a não ir bem, no momento que os seus sentimentos começam a não corresponder àquilo que você queria, aí você se deixa levar por aquilo. E nós somos chamados a manter a nossa posição independente daquilo que a gente esteja sentindo. Se você for para o livro de Crônicas, ou aonde se falar de serviço no tabernáculo, os levitas estavam ali, era o turno dele, meu irmão. Acabou, não importa se ele estava bem, se ele estava mal, se ele estava feliz, se ele estava triste. E quantas vezes nós deixamos a desejar com isso? Hoje eu não estou me sentindo assim, hoje eu não estou não sei o que lá. E por causa disso, não. As suas emoções têm que ser indicadores e não um norte para as suas decisões. Muitas vezes isso acontece. Quantas vezes isso não acontece? Eu saio da minha posição porque eu não estou sentindo aquilo que eu acho que eu deveria estar sentindo. E a nossa vida com o Senhor não é sobre sentir, é sobre aquilo que nós decidimos fazer, é sobre a obediência, é sobre o compromisso que nós temos com aquilo que o Senhor nos confiou, independente de qualquer coisa. Vai ter dia que a gente vai se sentir desanimado, sim, e daí? Eu continuo na minha posição. Quase quebrei meu dedo. Vai ter dia que a gente vai se sentir triste, vai ter dia que a gente não vai ter vontade de fazer as coisas, vai. E daí eu continuo na minha posição, porque eu não me baseio por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que é a minha posição, por aquilo que é a minha obediência a Deus, por aquilo que o Senhor me confiou. Então que a gente possa aprender a submeter os nossos sentimentos a Deus, para que qualquer coisinha que aconteça não venha desestruturar a gente, para que qualquer coisinha que aconteça não venha guiar os nossos caminhos. Poxa vida, eu tô me sentindo tão assim, então acho que eu vou pedir um tempo pro líder administrar, porque eu não tô bem, porque eu não sei o que. Legal, se cuida, porém não deixa a sua posição, porque você não é aquilo que você tá sentindo. Nós somos escolhidos para isso. Nós somos sacerdotes, nós somos tangedores, nós carregamos a presença, o Senhor nos ungiu, Ele nos chamou e a gente disse sim. Se a gente disse sim, meu irmão, não interessa o resto, sentindo vontade ou não, estando bem ou não estando bem, eu vou me apresentar diante do Senhor em sacrifício, porque todo sacrifício, na verdade, é uma produção de adoração. Quando nós vemos os altares de sacrifício sendo levantados em toda a Bíblia, onde a gente quiser ler, tá lá. Na verdade, não é pra gente olhar o sacrifício como simplesmente uma morte, mas cada sacrifício significava uma adoração ao Senhor. Então, que a nossa vida não seja por sentimento, mas seja acima disso. Se estejamos além disso. Hoje eu não tô legal, mas eu vou assim mesmo. Senhor, eu não tenho nada pra dar hoje. Eu tô me sentindo desse jeito. Mas eu vou me apresentar ao Senhor em sacrifício. Porque eu sei qual é a minha posição. Porque eu sei para que eu fui chamado. E eu sei que os meus sentimentos, eu sei que os meus pensamentos ruins, eu sei que aquilo que Satanás, as situações, não mexem naquilo que eu sou. Não mexem naquilo que eu sei. Então que a gente possa... Se você foi chamado pelo Senhor como nós fomos, se foi te confiado algo como foi confiado, que é ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo, através daquilo que o Senhor te deu, seja tocando, seja cantando, seja o que quer que você esteja fazendo. Sorry.
Não importa, se você disse sim a isso, se lembre que você não é aquilo que você sente, porque o nosso coração se engana. Hoje a gente tá bem, amanhã a gente não tá. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer. E o que é que faz a gente ficar firme? A nossa decisão, a nossa racionalização da posição que o Senhor pediu pra gente. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se eu estou racionalizando, se eu estou pensando, se eu estou sendo sensato com base em fatos, então primeiro eu tenho que saber quais são os fatos. Os fatos são que nem todo dia vai ser bom. Os fatos são que em algum momento eu vou querer desistir, que em algum momento eu vou me sentir triste, que em algum momento eu vou me sentir desanimado, que em algum momento alguma coisa vai dar errada. Porém, eu já calculei o preço. Porém, eu já escolhi obedecer ao Senhor. Então é isso que a gente tem que pensar sempre, né? Por que será que tantas pessoas saem da igreja? Porque em algum momento ela não se lembrou do compromisso que foi assumido. Em algum momento ela esqueceu e ela se deixou levar por aquilo que ela estava sentindo naquele momento. E emoções são passageiras. Tudo passa. Ah, eu tô triste. Tudo bem, você tá triste hoje. Amanhã você vai ficar feliz. Você vai decidir as coisas baseadas na sua tristeza ou até mesmo na sua felicidade? Não. A gente senta e a gente raciocina para que o nosso posicionamento seja baseado em obediência e em fé. Senhor, eu não estou sentindo hoje, não importa, eu ajo em fé, eu ajo em obediência, eu faço porque o Senhor merece receber. Eu adoro porque a adoração é devida a Ele, não é porque eu estou me sentindo bem, não é porque eu estou querendo, é porque esse é o meu trabalho. E se é o meu trabalho, se eu já sei o quanto me custa, então eu vou fazer isso da melhor forma possível. Não importa o que aconteça, eu vou manter a minha posição. Que a gente possa se lembrar disso todos os dias. Isso é um conflito para todo mundo, não se preocupem, ninguém tá sozinho nessa. Quantas vezes a gente não quer ministrar, quantas vezes a gente não quer fazer, quantas vezes a gente não quer ir pra igreja, quantas vezes a gente quer, né, chutar o balde. O problema é que depois a gente mesmo que vai ter que buscar o balde. Então a gente não chuta, né? A gente pega, respira, fala, Senhor, hoje é sacrifício, viu? Porque hoje a gente não tá querendo, não. Mas não importa o que a gente quer, nós somos chamados para esse serviço. E isso é maior do que a nossa própria vida. É como diz a música do Renascer, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Não importa. Se mantenha firme, se mantenha posicionado e submeta os seus sentimentos a Deus para que você não seja levado por Ele. Amém? Um beijo, queridos!